Dando continuidade ao nosso curso, hoje vamos falar sobre heretogramas. Heredograma. Para compreendermos por que alguns indivíduos expressam determinadas características genéticas, muitas vezes é fundamental que conheçamos o histórico biológico desse indivíduo e de seus familiares. Para isso, é importante organizarmos essas informações em uma representação visual, chamada então de heredograma. Conforme a aula passada, eu expliquei sobre genes dominantes e recessivos. Então, esse heredograma vai nos ajudar a compreender como funciona esse relacionamento, como que eu sei que determinada característica vai ser passada de pai para filho, como que identifica isso. Tá? Então, o homem no heredograma vamos representar por um quadrado, a mulher pelo símbolo do círculo, aquele indivíduo que apresenta determinada característica, vamos indicar com o símbolo preenchido. Então, o homem seria um quadrado preenchido e a mulher o círculo preenchido. O relacionamento entre eles eu vou indicar com um tracinho. Aqui está representada a filiação, o homem e a mulher gerando, no caso, 3 filhos. Sempre da direita para a esquerda, dependendo da sua perspectiva. Aqui temos o primogênito, que é o filho mais velho. Depois esse casal teve outro filho homem. E o terceiro indivíduo é uma filha, uma menina. Mulher, não sei, depende da idade dela. Aqueles indivíduos que já morreram, podemos representar com um tracinho. Então vamos fingir que o segundo filho já morreu. Então vamos cortar ele. E quando você ainda não sabe se o indivíduo vai ser uma mulher, por exemplo, uma mulher está grávida, então no caso a gente representa por um triângulo, tá? Não sei se o reflexo tampou aí, mas é um triângulo. Ou também quando você está estudando família e você não sabe se o tio da sua prima é ou não, é homem ou mulher. Então, agora eu vou dar alguns exemplos de como entender esse heredograma e depois eu vou exemplificar com algumas características, algumas doenças reais de características que são dominantes e características que são expressivas quando o gene é recessivo. Eu preparei para vocês aqui um heredograma. Vocês querem, por exemplo, estudar se uma determinada característica ou doença é dominante ou recessiva. A primeira dica que eu dou para vocês, sempre procure um casal igual com um filho diferente. Se isso acontecer, aquele filho ele é recessivo. No caso aqui, temos então um casal que não apresenta característica doença e aqui um filho que apresenta. Então, ele obrigatoriamente vai ser recessivo. Então, podemos falar que ele é azinho, azinho. E como cada um desses genes veio do pai ou da mãe, então o pai e a mãe, que não apresentam características, então sabemos que eles têm um gene dominante, que é o azão, e cada um enviou um azinho, então seriam azão, azinho. Conforme eu havia falado para vocês, eu ia falar um pouco sobre as doenças envolvendo genes dominantes e genes recessivos. O albinismo é uma doença causada por genes recessivos. Já o nanismo é uma doença causada por genes dominantes. Aqui, então, eu estou trazendo um exemplo para vocês de um heredograma com o exemplo do nanismo. Aqui, conforme eu já tinha dito para vocês, quando você vê 2 pais iguais com filhos diferentes, esse filho diferente obrigatoriamente é homozigoto, recessivo. Portanto, os pais são heterozigotos. Então, aqui sabemos que ele é azinho, azinho, azão, azinho, azão, azinho. Ops, espera aí, mas isso significa então que 2 anões, eles podem ter um filho normal? Sim. É isso mesmo que você ouviu falar. Uma curiosidade que eu queria trazer aqui é que nem sempre aquela doença que é a característica que é dominante, ela é obrigatoriamente
o que mais se apresenta na população. Você sabia que a polidactilia, aquela doença que a pessoa apresenta mais de 5 dedos na mão, é uma doença dominante? No entanto, você não encontra muitas pessoas que realmente têm mais de 5 dedos nos membros da mão ou dos pés. Engraçado, né? E também, conhece aquele cachorro chamado salsichinha? Pois é, ele é um tipo de anão. Por isso que ele tem os braços curtinhos e o corpo alongado daquele jeito. Bem, minha aula fica por aqui. Caso vocês tenham dúvidas ou queiram treinar um pouco mais sobre heredogramas, eu posso só entrar em contato que eu repasso para vocês nos exercícios e vou tirar suas dúvidas também. Espero que tenham curtido e até a próxima. Obrigado.